E continuando o nosso estudo sobre o livro que vai te ensinar a deixar de ser um mané, ele mesmo, As Armas da Persuasão. Eu resolvi gravar alguns vídeos sobre esse livro porque todo mundo que fala sobre esse livro é com a intenção de que você use nos outros, que você seja o cara, que você seja um manipulador, quando na realidade o objetivo principal do livro é fazer a gente deixar de ser feito de trouxa. É isso mesmo. Porque a maioria das pessoas, veja bem, eu vou dizer uma coisa a vocês agora. Se você não tem ainda a malícia da coisa, você toda a vida foi feito de trouxa. E de uma hora para outra você resolve ser o enganador, sabe o que vai acontecer? Você vai ser mais trouxa ainda, porque as pessoas são espertas e elas percebem quando alguém está querendo passar elas para trás, principalmente se for uma pessoa com pouca experiência. Então vai terminar sendo pior para você, vai por mim. Então começa utilizando esses princípios para se defender. Quando você ficar bom em defender, quando você ficar bom em defender, aí sim você pode pensar em utilizar essas armas a seu favor, mas pensa primeiro em defender-se, que já vai ser de muita valia para você, tá bom? Pensa o quanto de prejuízo que você ia livrar se você não tivesse sido tão bobo em algumas situações. Então já é de extremo valor esse conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre a reciprocidade. E lembrei imediatamente, quando eu estava lendo esse capítulo, de outro livro chamado As 48 Leis do Poder. E tem uma lei nesse livro que acho que é a Lei 40, que diz o seguinte: despreze aquilo que vem de graça. E ela é bem complementar esse princípio da reciprocidade. Por quê? Nós temos dentro de nós, acho que tem a ver com nossa evolução, nosso DNA, sei lá, mas quando alguém nos faz um favor, a gente não sossega enquanto não retribui. Fica sempre aquela sensação de dívida. E pessoas espertas, aqueles famosos famosos vigaristas, não vou usar essa palavra, é muito pesada. Enfim, essas pessoas mais espertinhas, elas utilizam bastante desse princípio, obtendo lucros incríveis. Elas te dão um presentinho ali de alguns míseros reais e lá na frente te cobram um favor que, sei lá, vale 10 vezes o valor do presentinho que ela te deu lá atrás. Então, por isso que a lei 40 acho que é a 40, tá? Do livro As 48 Leis do Poder diz: despreze aquilo que vem de graça. E outro curso que eu fiz um tempo atrás também dizia que pessoas poderosas não aceitam presentes. Ele citava até o exemplo de uma empresa que o instrutor trabalhava, que os chefões dessa empresa, se você tentasse dar qualquer presente, por exemplo, uma garrafa de vinho, imediatamente eles mandavam outra garrafa de vinho para você, de presente. Porque aquilo era uma mensagem que dizia o seguinte: você não vai me comprar com esse presente e tá aqui, estamos kits. E é isso. Essas pessoas elas têm um radar muito potente para identificar quando você está sendo mal intencionado ou não. Porque tem aqueles presentes, sim, que são genuínos. Uma criança te dá uma rosa, uma coisa assim, é algo genuíno, mas tem aquelas pessoas que usam da malícia. E quem está um patamar acima, essas pessoas que estão no poder, elas têm bastante facilidade de identificar isso, quando é genuíno ou quando não é. Então, um exemplo aí é na área da sedução, por exemplo. Tem um monte de cara, assim, que até amigos próximos que às vezes você vê na escola ali, não vamos lembrar do tempo de escola, todo mundo vê que o cara tá lá interessado na menininha e tá fazendo um monte de favor. Então, todo mundo vê que ele tá com segundas intenções, inclusive a menininha. E só quem não percebe é o cara. O cara lá tá fazendo aquilo tudo achando que tá enganando o pessoal, mas na realidade ele tá sendo feito de bobo. Então, mais uma vez, isso daí já poderia livrar a cara desse sujeito. E voltando à reciprocidade, é interessante porque funciona até em questões negativas. Como assim? Utilizando o princípio da reciprocidade junto com o do contraste, as pessoas conseguem benefícios como, por exemplo, alguém chega e te pede 1.000 reais emprestado. Você diz: ah, cara, eu não tenho 1.000 reais, não posso te emprestar 1.000 reais agora. O cara: poxa, mas sei lá, 100 reais já quebraria meu galho, tem como? Provavelmente, se você tiver, você vai dizer: toma aqui os 100 reais. E quando na realidade o objetivo do cara não era os 1.000, era os 100. Ele utilizou o 1.000 ali para que você dissesse não, desse uma negativa para ele e
depois, quando ele fizesse o segundo pedido, você estava se sentindo mal. Poxa, eu já disse não para esse cara e agora não tem jeito, vou ter que dar os 100 para ele, mesmo sabendo que dificilmente aquela pessoa vai te pagar. Isso já aconteceu comigo. E, e na época eu até sabia do livro, já tinha lido o livro e tal, mas mesmo assim eu fiquei sem jeito e dei o dinheiro, sabendo que não ia receber e não recebi até hoje. Mas enfim, para você ver como isso funciona. E você deve estar pensando, isso não funciona comigo, cara, mas é complicado. Quando você tá lá na situação, amigão, aí você vê como é difícil escapar desses princípios. Então, quem tá armado, quem tem conhecimento, sabe quando a pessoa está utilizando de malícia, quando não está. E isso tanto funciona para coisas pequenas quanto coisas grandes, extraordinárias. Nesse livro, que ele tem bastante histórias, tá? Se não fossem as histórias que tem aqui, acho que esse livro não ia ter, teria no máximo 150 páginas. Mas tem bastante história. Acho que tem história até demais. Acho que mas são importantes para fixar o conhecimento, né? Então, ele conta uma história de um caso que custou a presidência da República, porque o cara chegou lá pedindo, acho que era para espionarem o adversário, e isso era proibido, para eles colocarem escuta, invadirem lá a sede do partido adversário e colocar escuta para ver o que eles estavam planejando. Total, total absurdo. Mas quando ele sugeriu a primeira vez, ele fez um plano mirabolante que ia custar US$ 1 milhão. Logicamente, os caras não aceitaram. Depois ele chegou com outra ideia igualmente mirabolante, só que ia custar apenas US$ 500 mil. De novo, não aceitaram. Até que ele chegou, não, vamos fazer assim, vamos simplesmente invadir, colocar uma equipe lá, tal, colocar umas escutas e tudo ia custar US$ 250. Então o pessoal, US$ 250, legal, vamos lá. E era uma péssima ideia, mas devido ao fato dos caras terem negado já duas vezes, ficaram. Um dos próprios chefões lá confessou isso lá na frente, que achou a ideia boba, mas devido à insistência do cara e já terem negado tanto, e US$ 250 parecia um valor pequeno comparado a 1 milhão que eles teriam de gasto. Aí o cara nem focou no valor e esqueceu do quanto ridículo aquilo era e os prejuízos que poderiam causar, não só poderiam causar, como causaram, custou a presidência aquele Nixon, né? Acho que era o Nixon, o presidente, que acabou perdendo o cargo muito por conta desse episódio. E para você ver tudo aqui, ó, na reciprocidade. Então, a reciprocidade ela funciona tanto pro positivo, você ganha um presente e fica com aquele instinto de querer retribuir, tanto com o lado negativo. Se você nega muitas coisas a uma pessoa, chega uma hora que você fica mal e, pô, já neguei tanta coisa a essa pessoa que eu tenho que ceder em algum momento. É o subconsciente que trabalha dessa forma. Então, quando você tem está em posse desses conhecimentos, você está apto a identificar esses aproveitadores. E isso quer dizer que eu deva sair negando presente de todo mundo querer me dar um presente, eu negar um favor? Não. É simplesmente eu saber quando a pessoa está sendo bem intencionada e quando não está. Por quê? Quando ela estiver sendo bem intencionada, eu aceito de bom grado. Se lá na frente eu precisar retribuir o favor, eu retribuo, também dentro das minhas possibilidades. Mas se eu ver que a pessoa está utilizando de segundas intenções, eu simplesmente ignoro essa sensação de ter que retribuir. E se ela chegar lá na frente querendo alguma coisa mirabolante, eu digo, ó, cara, é o seguinte, é jogar real, é isso, você me deu aquele presente achando que ia me ganhar com aquilo, não vai ganhar, e eu agradeço e tal, mas eu não posso fazer isso por ti, cara. E é isso aí. Se a pessoa se ofender, é até bom que vai se afastar, né? Porque esse tipo de gente não é nem bom estar perto. Então, acho que já me alonguei demais. Para mais detalhes, leia o livro. Tá bem baratinho no site da Amazon. Já poderia botar um link, né? Aí, de afiliado. Mas brincadeiras à parte, tá bem baratinho. Esse daqui, quando eu comprei, que eu tinha o outro, que era com a capinha branca e vermelha. Ele era um pouquinho mais fino, acho que ele era assim. Mas esse é mais grosso, mas a maioria é notas, ó. Aqui, ó, a maioria, o finalzinho aqui é tudo, ó, bibliografia, não sei o que. Ninguém lê isso. O conteúdo mesmo
é quase a mesma coisa do outro. Tem um material mais atualizado, já inclui muita coisa sobre internet, que o outro, como era um livro, acho que dos anos 80, não tinha tantos exemplos assim relacionados à internet, mas os princípios são os mesmos. Mas eu tinha o outro livro e dei de presente para um amigo e comprei esse daqui recentemente para fazer uma releitura e custou, sei lá, 38, um negócio assim, bem baratinho. Para um livro dessa qualidade é de graça. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.